Pai da periferia compra mochila usada e descoberta choca toda a família. Miguel já estava acostumado a lutar. Todos os dias, acordava antes do sol nascer, enfrentava horas de transporte público e desgosto, tudo pelo sorriso de Lucas. Ele sempre dizia que queria dar a melhor vida ao filho, mesmo morando na periferia de São Paulo, onde as dificuldades pareciam se multiplicar a cada esquina. Após meses se apertando financeiramente, Miguel encontrou uma mochila em um brechó. Era usada, mas parecia capaz de carregar sonhos. Isso vai dar certo, pensou, ao colocar a mochila no carrinho de mercado. Lucas ficou radiante quando o pai chegou em casa com a mochila. "Uau, pai! Olha!" exclamou, já abrindo o zíper com uma empolgação contagiante. Mas a alegria logo deu lugar à surpresa. Um envelope escondido no fundo da mochila. Miguel, curioso, aproximou-se. "Será isso?" Ele puxou o envelope com cuidado. Dentro, uma coleção de cartas e fotografias de uma família desconhecida. As fotos eram em preto e branco, rostos que pareciam felizes, mas que não faziam parte da vida deles. Os olhos de Miguel brilharam, mas seu coração começou a acelerar. Esse achado poderia significar nada ou tudo. As cartas falavam de amor, esperança e promessas. Mas o que mais intrigou Miguel foi o endereço dos remetentes. Uma parte do passado dele parecia brotar naquelas páginas amareladas. Lembranças dolorosas de sua mãe, com quem havia perdido contato anos atrás, começaram a assombrá-lo. Ele se lembrou de quando era criança, a falta que ela fazia, suas promessas inacabadas. Cada palavra lida era como um soco no estômago, e ele se questionava: a mochila tinha algum significado oculto? Como aquelas pessoas estavam ligadas à sua história? Lucas, percebendo a mudança na expressão do pai, fez perguntas. "Quem são eles, papai? Pode ser uma família legal." Miguel sentiu um nó na garganta. Como confrontar o filho com segredos enterrados por tanto tempo? Ele queria proteger Lucas de tudo que podia desmoronar a vida que construíram. Mas a pressão emocional aumentava. A mochila pode ter mais do que apenas passado, refletiu, e as palavras ecoaram como um aviso. A verdade é que Miguel não estava apenas lidando com cartas e fotos. Um rival do passado, alguém que ele pensou ter deixado para trás, ressurgiu. As feridas nunca cicatrizadas voltaram à tona, trazendo à mente questões que ele preferiria esquecer. Aquela mochila, que deveria ser apenas um objeto comum, agora representava um pesadelo e uma ponte para algo que talvez nunca pudesse elucidar. Miguel começou a investigar. O que mais poderia estar escondido ali? E Lucas? O que aconteceria com ele se descobrisse a verdade por trás do passado de Miguel? O coração de Miguel estava uma montanha-russa de emoções. Ele se viu diante de um dilema: encarar os segredos ou continuar escondendo a verdade, mesmo que isso custasse a conexão que tinham. Enquanto os dias passavam e as cartas acumulavam perguntas sem resposta, Miguel sentia que um novo relacionamento estava começando a se formar em sua vida. E com isso vinham calafrios e inseguranças. Como os segredos poderiam afetar o futuro deles? A história estava em um clímax que prometia mais revelações por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Miguel estava perdido em seus pensamentos enquanto examinava as cartas, quando um barulho alto vindo da porta da sala o fez despertar. Era Lucas, soltando risadas e acelerado. Olha, pai, o amigo do meu colégio trouxe a bola de futebol dele. A expressão alegre do filho trouxe um breve alívio, mas logo a inquietação do pai tomou conta de novo. Era como se as cartas o puxassem de volta ao passado. E aquele endereço era impossível não sentir seu coração disparar. Ele se lembrou de como sua mãe, mesmo distante, sempre teve uma presença forte em sua vida. E agora, após tantos anos, aquele misterioso envelope parecia uma chave para um mundo que ele tentava esquecer. Lucas, sempre curioso, ficou em cima do pai. "O que você está olhando, papai?" Miguel suspirou. "Ah, é só uma coisa." Mas não havia como esconder. Ele já se sentia sufocado pelas lembranças. E naquele momento, um golpe de desespero o atravessou. O telefone tocou. Um toque insistente. Miguel olhou para Lucas, um aviso silencioso passando entre eles. Ele hesitou, mas acabou atendendo. O que poderia ser tão urgente? Miguel? A voz do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. "É a Tatiane. Precisamos conversar. É sobre sua mãe." O coração de Miguel parou. Ele mal conhecia Tatiane, mas sabia que ela era uma amiga da família. Antes que ele pudesse responder, a voz dela continuou. "Ela está em problemas. Grave." Os olhos de Miguel se arregalaram. "O que aconteceu?" ele perguntou, mas a resposta de Tatiane foi como uma bomba. "Ela teve um colapso, está no hospital. E Miguel, tem mais. O que você encontrou? A mochila é mais do que você imagina." Um frio percorria a espinha de Miguel. As cartas, as fotos, tudo começava a fazer sentido. Mas a perspectiva do sofrimento da mãe o atormentava. "O que você quer dizer?" Ele disparou, a voz tremendo. "Você precisa ver isso pessoalmente. Há algo lá que pode mudar tudo. Se você não souber a verdade, pode perder tudo de novo." Nesse instante, a porta da sala se abriu e a mãe de um dos amigos de Lucas apareceu. "Desculpa atrapalhar, mas Lucas está precisando de você." A discussão sobre a bola animou todo mundo por aqui e Miguel caminhou até a janela. Um impulso a levar sua vida em direções que ele nunca imaginara. E ao olhar para fora, sua mente se voltou para o passado e a figura de sua mãe, uma lembrança distorcida que o assombrava. "Me dá alguns minutos, por favor." Ele pediu à mulher enquanto a tensão se acumulava. "Lucas, espera um pouco." Ele olhou para o filho, que imediatamente percebeu que algo estava errado. Os olhos de Lucas estavam cheios de preocupação. "Está tudo bem, pai?" "Sim, filho, só estou pensando em algumas coisas." O medo crescia em seu peito. O que mais poderia estar escondido naquela mochila? Como todas aquelas peças se encaixavam? Antes que pudesse processar, um tremor repentino na cidade fez o chão balançar. Miguel e Lucas trocaram olhares de espanto. O celular de Miguel vibrava. A voz de Tatiane ecoava em sua mente. "Você vai descobrir a verdade. Você precisa." Então tudo escureceu. Uma explosão surda vindo de fora. Gritos ecoando. O mundo deles desabou em um instante. Era uma reviravolta de pesadelo. Miguel sentiu que a certeza que tinha sobre tudo, sobre sua vida, estava começando a se desfazer como papel queimando. Ele se virou para Lucas com o coração na boca, sem saber o que fazer agora que tudo estava fora de controle. A luta tinha apenas começado. Miguel se virou para Lucas, o coração acelerado e a mente tumultuada. O silêncio após a explosão era pesado, denso. As paredes pareciam se fechar ao redor deles. "Lucas, fica aqui, não sai do meu lado." O pequeno olhou para o pai, confuso e assustado, enquanto gritos ecoavam pela vizinhança.
O chão tremeu novamente. Um alerta, uma sirene. O ar estava cheio de fumaça e medo. As cartas e fotos ainda estavam nas mãos de Miguel, mas agora pareciam insignificantes diante do caos do lado de fora. Ele puxou Lucas para perto, sentindo o calor do corpo do filho. O que mais poderia acontecer? Uma parte dele queria correr. A outra queria enfrentar de frente, descobrir o que estava por trás daquela mochila. Pai, o que é isso? Lucas perguntou, os olhos arregalados. Miguel olhou pela janela. Viu pessoas correndo, algumas caindo. A cidade nunca tinha estado tão agitada. O caos estava se espalhando como fogo. Um frio percorreu sua espinha. Precisamos ir, agora! Eles saíram e a cena lá fora era de arrepiar. Uma multidão se aglomerava, os gritos misturando-se às sirenes. A placa de um prédio próximo piscava em luzes vermelhas. Miguel segurou a mão de Lucas com força, determinado a protegê-lo a qualquer custo. Mas, enquanto empurravam-se pela multidão, algo chamou sua atenção. Um homem de cabelos desgrenhados, na calçada, gritando desesperadamente. Ela é a Tatiane. A Tatiane está presa lá dentro. Alguém precisa ajudar. O coração de Miguel disparou. Era a mulher que tivera ligação com sua mãe, falando sobre o colapso dela. O que ela estava fazendo ali? Ele queria entender, mas o instinto de cuidar do filho falou mais alto. Vamos, Lucas, precisamos sair aqui. Mas a curiosidade de Lucas havia se transformado em preocupação. Ele puxou Miguel, apontando para a multidão engarrafada, na porta de um prédio em chamas. Pai, a Tatiane! Miguel hesitou. O passado e o presente se colidiam como um carro desgovernado. Espere, ele sabia que deveria. Seguir em frente, a vida do filho era prioridade, mas algo o mantinha enraizado no mesmo lugar. Tem mais coisas que você não sabe sobre a sua mãe. Eu preciso descoberta agora. Papai, ela pode estar em perigo. Lucas insistiu, e sua voz, firme e pequena, fez Miguel ter certeza de uma coisa. A realidade estava mudando. Naquele momento, a mochila não era só um objeto. Era um passaporte para um passado que estava prestes a se revelar. Eles correram até a entrada do prédio, onde uma multidão tentava entrar. A fumaça envolvia tudo, e o som de vidro quebrando cortava o ar. Tatiane! Miguel gritou, mas sua voz foi abafada. Lucas segurou sua mão, os olhos brilhando com medo. Vamos sair, pai, por favor. Mas antes que pudessem recuar, a multidão começou a gritar. A porta! Ele tá na porta! O homem que gritou antes estava agora sendo arrastado por 2 seguranças. Você não pode entrar, amigo. É perigoso. Ele lutou, mas ao mesmo tempo foi solto, correndo para dentro do prédio. Miguel não podia mais ignorar. É a nossa chance. Vamos! Eles entraram, a fumaça os atingindo como uma tempestade. Correram pelas escadas, os olhos ardendo. As paredes estavam quentes, o calor aumentava. Miguel se agachou, puxando Lucas para perto dele. A determinação o consumia. Quando chegaram ao andar onde Tatiane supostamente estava, o caos só aumentava. Mas então tudo parou. No meio da sala, cercada de destroços, estava sua mãe, com o cabelo bagunçado, um olhar perdido. Miguel ficou paralisado. Como ela pôde estar ali? O choque cortou seu coração. Ele queria correr até ela, mas o que isso significava? Segredos há muito enterrados estavam ressurgindo, e a verdade sobre sua história estava prestes a explodir. Como poderia lidar com isso? Ele olhou para Lucas e então para sua mãe. No instante em que se preparava para atravessar o espaço, uma explosão fez o chão tremer novamente. A porta de saída foi arremessada para longe, as chamas envolvendo tudo. Vamos embora! Miguel gritou, puxando Lucas para trás. O que acontecia agora? Os segredos que ele estava tentando esconder desde sempre estavam prestes a ressurgir, e com isso, todos os seus medos.
A fumaça envolveu tudo, e Miguel percebeu que a luta estava apenas começando. Miguel se virou para Lucas, o coração acelerado e a mente tumultuada. O silêncio após a explosão era pesado, denso. As paredes pareciam se fechar ao redor deles. Lucas, fica aqui, não sai do meu lado. O pequeno olhou para o pai, confuso e assustado, enquanto gritos ecoavam pela vizinhança. O chão tremeu novamente. Um alerta, uma sirene. O ar estava cheio de fumaça e medo. As cartas e fotos ainda estavam nas mãos de Miguel, mas agora pareciam insignificantes diante do caos do lado de fora. Ele puxou Lucas para perto, sentindo o calor do corpo do filho. O que mais poderia acontecer? Uma parte dele queria correr. A outra queria enfrentar de frente, descobrir o que estava por trás daquela mochila. Pai, o que é isso? Lucas perguntou, os olhos arregalados. Miguel olhou pela janela. Viu pessoas correndo, algumas caindo. A cidade nunca tinha estado tão agitada. O caos estava se espalhando como fogo. Um frio percorreu sua espinha. Precisamos ir, agora! Eles saíram e a cena lá fora era de arrepiar. Uma multidão se aglomerava, os gritos misturando-se às sirenes. A placa de um prédio próximo piscava em luzes vermelhas. Miguel segurou a mão de Lucas com força, determinado a protegê-lo a qualquer custo. Mas enquanto empurravam-se pela multidão, algo chamou sua atenção. Um homem de cabelos desgrenhados, na calçada, gritando desesperadamente. É ela! É a Tatiane! A Tatiane está presa lá dentro! Alguém precisa ajudar! O coração de Miguel disparou. Era a mulher que tivera ligação com sua mãe, falando sobre o colapso dela. O que ela estava fazendo ali? Ele queria entender, mas o instinto de cuidar do filho falou mais alto. Vamos, Lucas! Precisamos sair daqui! Mas a curiosidade de Lucas havia se transformado em preocupação. Ele puxou Miguel, apontando para a multidão engarrafada na porta de um prédio em chamas. Pai, a Tatiane! Miguel hesitou. O passado e o presente se colidiam como um carro desgovernado. Espere! Ele sabia que deveria seguir em frente. A vida do filho era prioridade, mas algo mantinha enraizado no mesmo lugar. Tem mais coisas que você não sabe sobre a sua mãe. Eu preciso descobrir agora. Papai, ela pode estar em perigo. Lucas insistiu, e sua voz firme e pequena fez Miguel ter certeza de uma coisa. A realidade estava mudando. Naquele momento, a mochila não era só um objeto. Era um passaporte para um passado que estava prestes a se revelar. Eles correram até a entrada do prédio, onde uma multidão tentava entrar. A fumaça os atingia como uma tempestade. Correram pelas escadas, os olhos ardendo. As paredes estavam quentes, o calor aumentava. Miguel se agachou, puxando Lucas para perto dele. A determinação o consumia. Quando chegaram ao andar onde Tatiane supostamente estava, o caos só aumentava. Mas então, tudo parou. No meio da sala, cercada de destroços, estava a sua mãe, com o cabelo bagunçado, um olhar perdido. Miguel ficou paralisado. Como ela pôde estar ali? O choque cortou seu coração. Ele queria correr até ela, mas o que significava? Segredos há muito enterrados estavam ressurgindo, e a verdade sobre sua história estava prestes a explodir. Ele olhou para Lucas e então para sua mãe. No instante em que se preparava para atravessar o espaço, uma explosão fez o chão tremer novamente. A porta de saída foi arremessada para longe, as chamas envolvendo tudo. Vamos embora! Miguel gritou, puxando Lucas para trás. O que estava acontecendo agora? Os segredos que ele estava tentando esconder desde sempre estavam prestes a ressurgir, e com isso, todos os seus medos. Mas enquanto tentavam recuar,
A imagem da mãe de Miguel começou a desvanecer. Ele piscou, e no lugar dela estava um homem. Um homem que Miguel reconheceu instantaneamente. A respiração dele ficou presa na garganta. Era Renato, o pai que ele pensou estar longe, que havia fugido quando Miguel era criança. O olhar de Renato estava cheio de dor, mas ao mesmo tempo de algo que parecia alívio. Miguel, você não devia estar aqui. É perigoso, Renato gritou, mas a voz dele soava diferente, falsa, como se houvesse uma história oculta, apenas naquelas palavras. Miguel titubeou, seu mundo desmoronando ao entender. Você aqui? O que você está fazendo com a minha mãe? O que aconteceu? O coração dele batia descompassado. Lucas observava, confuso e em silêncio. O passado que sempre tentara enterrar, agora estava bem na frente dele, e tudo o que ele pensou saber estava prestes a ser desmantelado. As portas começaram a se fechar, e o que era o abrigo se tornava uma armadilha. O olhar de Renato se endureceu, e no fundo do olhar dele, Miguel viu a verdade que temia. O que ele descobriu sobre aquela mochila não era nada comparado ao que estava prestes a vir à tona. A conexão que ele pensou estar segura estava em jogo. Você precisa me ouvir, Renato insistiu, a voz dele soando mais próxima agora. Miguel hesitou. O dilema entre enfrentar a dor do passado ou correr para salvar seu filho pairava no ar como uma sombra. E então, uma nova explosão fez Miguel saltar e tudo ao seu redor se transformou em caos novamente. Papai, vamos! Lucas implorou. A voz dele era um grito de desespero. E nesse instante, Miguel percebeu que qualquer que fosse a verdade, ela estava prestes a se revelar da maneira mais brutal possível. E essa verdade poderia mudar tudo entre eles. Miguel estava paralisado. A visão de Renato o cercava como uma tempestade. O pai que ele pensou ter deixado para trás. O homem que havia fugido de sua vida, agora ali, diante dele, em meio a chamas e destruição. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um grito. Renato olhou para o filho, e a expressão dele misturava dor com algo mais profundo. Algo que Miguel não podia decifrar. Miguel, isso não é o que parece. Você precisa entender, ele disse, a voz trêmula. Mas antes que Renato pudesse explicar, uma nova explosão ecoou no prédio, fazendo as paredes tremerem. Miguel puxou Lucas mais perto, quase o envolvendo em um abraço, o medo apertando seu peito. Estamos em perigo, precisamos sair, gritou Miguel, mas Renato balançou a cabeça, a determinação marcada em seu semblante. Não, espere, a verdade sobre sua mãe, sobre tudo isso, é mais complicado. Como você pode estar aqui? Por que você nunca voltou? Miguel vociferou, as palavras escapando numa explosão de dor. O que ele mais temia estava se concretizando. A sensação de que tudo em que acreditou estava se desfazendo. Renato hesitou, o olhar dele desviando para a fumaça que começava a preencher a sala. Porque eu nunca quis te colocar em risco, Miguel. Há coisas que você não sabe, que a sua mãe nunca quis que você soubesse. A intensidade da frase fez Miguel piscar, o cérebro girando. Como assim? O que ele poderia não saber? E naquele momento, uma ideia aterrorizante passou pela sua mente. E o que era ainda mais assustador. Será que ele também não sabia sobre Lucas? Nesse instante, a fumaça se densificou e um grito cortou o ar. Miguel virou-se, buscando a origem do som. E foi então que algo chocante aconteceu. A porta que eles haviam entrado deu uma explosão incontrolável, e uma figura apareceu, emergindo das chamas. Era Tatiane, mas não era apenas ela. Atrás dela, várias pessoas com traços conhecidos. Amigos de Miguel, vizinhos, rostos que sempre fizeram parte da sua vida. Mas ali, eles não pareciam normais. Olhares vazios, expressões distantes. Eles estão atrás de você, Miguel.
Tatiane gritou, e de repente a verdade pareceu se destacar no meio do caos. Um sentimento de traição começou a brotar dentro dele. O que estava acontecendo? O olhar de todos os rostos conhecidos se transformou em uma mescla de medo e algo mais sombrio. O cenário desenhou-se como um pesadelo. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele não conseguia compreender. Por que estavam ali? O que havia neles que o tornava alvo? E a mochila, todas as cartas, as fotos, tudo fazia parte de um quebra-cabeça horrível que estava prestes a desmoronar. Precisamos sair daqui, agora! Miguel gritou, puxando Lucas para fora. Mas a multidão de conhecidos começou a se aproximar, cada passo arrastado, como se fossem sombras. O olhar de Lucas estava cheio de confusão, e Miguel tentou acalmá-lo. Mas a única coisa que ele sentia era o frio na espinha. "Papai, quem são eles?" perguntou Lucas, com a voz pequena e assustada. Miguel olhou para o filho e depois para os rostos conhecidos, todos aqueles que ele pensou que conhecia bem. "Eles não são mais os mesmos", murmurou Miguel, sua voz mal saindo. E no fundo de sua mente, ele percebeu que aquilo não era apenas um acidente. Era um alerta. E antes que ele pudesse processar tudo, um grito ecoou novamente. "Miguel, a mochila! É a chave! Eles querem a mochila!" A voz de Renato cortou como um punhal. Os olhos de Miguel se arregalaram. Não! Não podia ser isso! Ele olhou para a mochila em sua mão, e uma onda de compreensão e horror o atingiu. A mochila escondia mais do que recordações. Ela era o centro de algo muito maior que eles todos. Antes que ele pudesse reagir, Tatiane gritou. "Miguel, a mochila é perigosa. Você não pode deixá-la cair nas mãos erradas." O pânico encheu o ar. Os rostos familiares começaram a se contorcer, como se estivessem lutando contra algo. A essência do que foram desaparecendo. Miguel sabia que a luta estava apenas começando, com o passado puxando para baixo e o presente ameaçando engoli-lo. Ele segurou Lucas com mais força. A jornada para desvendar a verdade estava apenas começando. E enquanto todo o caos e ambiguidade giravam ao seu redor, ele percebeu que tudo poderia mudar em um único instante. O que aconteceria se ele não conseguisse proteger o filho dessa verdade devastadora? Miguel estava paralisado. A visão de Renato o cercava como uma tempestade. O pai que ele pensou ter deixado para trás. O homem que havia fugido de sua vida, agora ali, diante dele, em meio a chamas e destruição. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um grito. Renato olhou para o filho, e a expressão dele misturava dor com algo mais profundo, algo que Miguel não podia decifrar. "Miguel, isso não é o que parece. Você precisa entender", ele disse, a voz trêmula. Mas antes que Renato pudesse explicar, uma nova explosão ecoou no prédio, fazendo as paredes tremerem. Miguel puxou Lucas mais perto, quase o envolvendo em um abraço, o medo apertando seu peito. "Estamos em perigo, precisamos sair", gritou Miguel. Mas Renato balançou a cabeça, a determinação marcada em seu semblante. "Não, espere. A verdade sobre sua mãe, sobre tudo isso, é mais complicado." "Como você pode estar aqui? Por que você nunca voltou?" Miguel vociferou, as palavras escapando numa explosão de dor. O que ele mais temia estava se concretizando. A sensação de que tudo em que acreditou estava se desfazendo. No meio desse caos, uma sombra apareceu atrás de Renato. Miguel virou-se e, para seu horror, reconheceu a figura. Era a mãe dele, bem na entrada. Mas havia algo estranho. No seu olhar, algo não humano. Os olhos dela estavam vazios,
como se vissem através dele. Miguel sentiu um frio na espinha. Mamãe? Ele sussurrou, a voz mal saindo, cheia de confusão. Tatiane, a mulher que estava reclamando do perigo, gritava: Miguel, não! A sua mãe não é mais a mesma! Não se aproxime! Mas já era tarde. Renato avançou em direção a ela, os braços abertos. Maria, você tá viva! Nós vamos sair daqui juntos! Ele parecia quase alucinado. Não, vocês não entendem! Bradou Tatiane, o desespero em sua voz ecoando em meio ao barulho. Ela não é quem vocês pensam que é. Precisamos escapar antes que seja tarde demais. Miguel estava à beira de um colapso. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com a minha mãe? A batalha entre o que ele conhecia e a nova realidade estava explodindo dentro dele. Renato olhou para Tatiane e depois para Miguel. Ela foi levada, Miguel. Levada para algo que vai além de nós. E agora tudo pode estar em perigo. Até você e Lucas. O tom de urgência causou um aperto em seu coração. A mochila precisa ser queimada. É a única maneira de... Antes que pudesse terminar, um rugido ensurdecedor varreu a sala, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. As luzes piscaram, e num instante, tudo ficou em um silêncio sepulcral. A visão de sua mãe, agora uma sombra do que era, começou a se desfazer como névoa. Miguel estendeu a mão, tentando alcançá-la. Mãe, vem comigo, não a deixe. E foi quando tudo se tornou um pesadelo. A fumaça começou a tomar conta do ambiente, e a silhueta de Maria se distorceu em um grito agonizante. Miguel, salve-se! Você não pode ficar aqui! E então, em um instante trágico, ela virou-se completamente e desapareceu nas chamas. O peso da perda esmagou Miguel. Ele olhou para Renato, cujos olhos estavam arregalados com a dor. O que foi isso? O que aconteceu? O desespero invadiu sua voz. Tatiane gritou: Miguel, temos que sair. Existe uma força neste lugar que eles querem, e você e Lucas estão no meio disso. Mas o que é? O que está acontecendo? Miguel mal conseguia formar as palavras, a cabeça girando. Renato se aproximou, a expressão dele mesclada entre preocupação e desespero. Eu não sei se conseguiremos escapar, mas você precisa confiar em mim. O passado que você ignorou precisa ser enfrentado de uma vez por todas. Essa mochila é o que eles querem. As paredes começaram a colapsar e Miguel sentiu que a verdade estava escorregando entre seus dedos. Ele nunca pediu por isso, nunca quis enfrentar tudo de novo. O grito de Lucas fez com que ele voltasse à realidade. Pai, vamos! E no caos, uma única ideia o atingiu como um raio. O que se escondera naquele envelope poderia ser a chave para libertá-los, ou a razão de sua queda. O que mais havia ali? O que mais Renato sabia que ele não sabia? A fumaça envolvia tudo, e enquanto lutava para proteger Lucas, Miguel percebeu que o que estava prestes a descobrir mudaria suas vidas para sempre. E naquele instante, a luta para salvar o filho se tornava também a luta para salvar a si mesmo, enquanto tudo que acreditava se tornava poeira. Miguel estava paralisado. A visão de Renato o cercava como uma tempestade. O pai que ele pensou ter deixado para trás. O homem que havia fugido de sua vida, agora ali, diante dele, em meio a chamas e destruição. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir: O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um grito. Renato olhou para o filho, e a expressão dele misturava dor com algo mais profundo. Algo que Miguel não podia decifrar. Miguel, isso não é o que parece. Você precisa entender, ele disse, a voz trêmula. Mas antes que Renato pudesse explicar, uma nova explosão ecoou no prédio, fazendo as paredes tremerem. Miguel puxou Lucas mais perto, quase o envolvendo em um abraço, o medo apertando seu peito. Estamos em perigo, precisamos sair, gritou Miguel.
Mas Renato balançou a cabeça, a determinação marcada em seu semblante. Não, espere, a verdade sobre sua. Mãe, sobre tudo isso. É mais complicado. Como você pode estar aqui? Por que você nunca voltou? Miguel vociferou, as palavras escapando numa explosão de dor. O que ele mais temia estava se concretizando, a sensação de que tudo em que acreditou estava se desfazendo. No meio desse caos, uma sombra apareceu atrás de Renato. Miguel virou-se e, para seu horror, reconheceu a figura. Era a mãe dele, bem na entrada. Mas havia algo estranho no seu olhar, algo não humano. Os olhos dela estavam vazios, como se vissem através dele. Miguel sentiu um frio na espinha. Mamãe, ele sussurrou, a voz mal saindo, cheia de confusão. Tatiane, a mulher que estava reclamando do perigo, gritava. Miguel, não! A sua mãe não é mais a mesma. Não se aproxime. Mas já era tarde. Renato avançou em direção a ela, os braços abertos. Maria, você tá viva. Nós vamos sair daqui juntos. Ele parecia quase alucinado. Não, vocês não entendem, bradou Tatiane, o desespero em sua voz ecoando em meio ao barulho. Ela não é quem vocês pensam que é. Não é sua mãe, Miguel. Miguel estava à beira de um colapso. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com a minha mãe? A batalha entre o que ele conhecia e a nova realidade estava explodindo dentro dele. Renato olhou para Tatiane e depois para Miguel, seus olhos brilhando de intensidade. Ela foi levada, Miguel. Levada para algo que vai além de nós. Ele respondeu, sua voz apertando-se com a gravidade da situação. Agora, tudo pode estar em perigo. Até você e Lucas. O tom de urgência causou um aperto em seu coração. A mochila precisa ser queimada. É a única maneira de... Antes que pudesse terminar, um rugido ensurdecedor varreu a sala, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. As luzes piscavam e, num instante, tudo ficou em um silêncio sepulcral. A visão de sua mãe, agora uma sombra do que era, começou a se desfazer como névoa. Miguel estendeu a mão, tentando alcançá-la. Mãe, vem comigo, não a deixe! E foi quando tudo se tornou um pesadelo. A fumaça começou a tomar conta do ambiente, e a silhueta de Maria se distorceu em um grito agonizante. Miguel, salve-se! Você não pode ficar aqui! E então, em um instante trágico, ela virou-se completamente e desapareceu nas chamas. O peso da perda esmagou Miguel. Ele olhou para Renato, cujos olhos estavam arregalados com a dor. O que foi isso? O que aconteceu? O desespero invadiu sua voz. Tatiane gritou. Miguel, temos que sair. Existe uma força neste lugar que eles querem, e você e Lucas estão no meio disso. Mas o que é? O que está acontecendo? Miguel mal conseguia formar as palavras, a cabeça girando. Renato se aproximou, a expressão dele mesclada entre preocupação e desespero. Eu não sei se conseguiremos escapar, mas você precisa confiar em mim. O passado que você ignorou precisa ser enfrentado de uma vez por todas. Essa mochila é o que eles querem. As paredes começaram a colapsar, e Miguel sentiu que a verdade estava escorregando entre seus dedos. Ele nunca pediu por isso, nunca quis enfrentar tudo de novo. O grito de Lucas fez com que ele voltasse à realidade. Pai, vamos! E no caos, uma única ideia o atingiu como um raio. O que se escondera naquele envelope poderia ser a chave para libertá-los ou a razão de sua queda. Ele olhou rapidamente para a mochila em sua mão. O peso dela parecia diferente, mais ameaçador do que antes. Os documentos que ele nunca leu, cartas que guardavam verdades mais profundas do que ele poderia imaginar. Nesse momento, um clarão ofuscante iluminou o ambiente, e tudo ao redor deles congelou. Miguel parou, o coração batendo forte. As cartas começaram a voar para fora da mochila. Como se uma força sobrenatural estivesse invocando seus segredos. Renato e Tatiane gritaram, mas o som não alcançava Miguel. Não, ele berrou, estendendo a mão para segurar a mochila, mas era tarde demais.
Os papéis dançavam pelo ar, uma tempestade de memória se desfazendo ao vento. E enquanto Miguel lutava, algo inesperado ocorreu. Entre as cartas, um documento específico se destacou. Com um brilho intenso, pousou em suas mãos. Uma certidão de nascimento. Os olhos de Miguel se arregalaram ao reconhecer os nomes. Não, isso não pode ser verdade. Ele leu em silêncio, e o chão sob seus pés parecia fraquejar. Esses são meus pais? O que estava escrito não fazia sentido, mas a verdade naquelas palavras era devastadora. Os laços que ele acreditava conhecer se reviravam em sua mente. Tatiane e Renato observavam, com expressões de desespero e culpa. Miguel olhou para eles, a compreensão batendo como um soco no estômago. Vocês, todos vocês. Ele mal conseguia falar. O que mais vocês esconderam de mim? E nesse instante, o universo de Miguel desmoronou. Ele se viu diante de um abismo profundo de mentiras e revelações. E enquanto o caos prosseguia, a última frase de Tatiane ecoou em sua mente. Você precisa saber a verdade, antes de ser tarde. Demais. E entre os gritos e as chamas, a única coisa que ele desejava agora era entender o que mais estava por trás daquele legado que o perseguia. Miguel estava paralisado. A visão de Renato o cercava como uma tempestade. O pai que ele pensou ter deixado para trás, o homem que havia fugido de sua vida, agora ali, diante dele, em meio a chamas e destruição. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um grito. Renato olhou para o filho, e a expressão dele misturava dor com algo mais profundo, algo que Miguel não podia decifrar. Miguel, isso não é o que parece. Você precisa entender, ele disse, a voz trêmula. Mas antes que Renato pudesse explicar, uma nova explosão ecoou no prédio, fazendo as paredes tremerem. Miguel puxou Lucas mais perto, quase o envolvendo em um abraço, o medo apertando seu peito. Estamos em perigo! Precisamos sair! Gritou Miguel. Mas Renato balançou a cabeça, a determinação marcada em seu semblante. Não, espere. A verdade sobre sua mãe, sobre tudo isso, é mais complicado. Como você pode estar aqui? Por que você nunca voltou? Miguel vociferou, as palavras escapando numa explosão de dor. O que ele mais temia estava se concretizando. A sensação de que tudo em que acreditou estava se desfazendo. No meio desse caos, uma sombra apareceu atrás de Renato. Miguel virou-se e, para seu horror, reconheceu a figura. Era a mãe dele, bem na entrada. Mas havia algo estranho no seu olhar, algo não humano. Os olhos dela estavam vazios, como se vissem através dele. Miguel sentiu um frio na espinha. Mamãe, ele sussurrou, a voz mal saindo, cheia de confusão. Tatiane, a mulher que estava reclamando do perigo, gritava. Miguel, não, a sua mãe não é mais a mesma. Não se aproxime. Mas já era tarde. Renato avançou em direção a ela, os braços abertos. Maria, você tá viva. Nós vamos sair daqui juntos. Ele parecia quase alucinado. Não! Vocês não entendem! Bradou Tatiane, o desespero em sua voz ecoando em meio ao barulho. Ela não é quem vocês pensam que é. Não é sua mãe. Miguel estava à beira de um colapso. O que você quer dizer com isso? E que aconteceu com a minha mãe? A batalha entre o que ele conhecia e a nova realidade estava explodindo dentro dele. Renato olhou para Tatiane e depois para Miguel, seus olhos brilhando de intensidade. Ela foi levada, Miguel. Levada para algo que vai além de nós. Ele respondeu, sua voz apertando-se com a gravidade da situação. Agora, tudo pode estar em perigo, até você e Lucas. O tom de urgência causou um aperto em seu coração. A mochila precisa ser queimada. É a única maneira de... Antes que pudesse terminar, um rugido ensurdecedor varreu a sala, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. As luzes piscavam e, num instante,
Tudo ficou em um silêncio sepulcral. A visão de sua mãe, agora uma sombra do que era, começou a se desfazer como névoa. Miguel estendeu a mão, tentando alcançá-la. Mãe, vem comigo, não a deixe! E foi quando tudo se tornou um pesadelo. A fumaça começou a tomar conta do ambiente, e a silhueta de Maria se distorceu em um grito agonizante. Miguel, salve-se! Você não pode ficar aqui! E então, em um instante trágico, ela virou-se completamente e desapareceu nas chamas. O peso da perda esmagou Miguel. Ele olhou para Renato, cujos olhos estavam arregalados com a dor. O que foi isso? O que aconteceu? O desespero invadiu sua voz. Tatiane gritou: Miguel, temos que sair. Existe uma força neste lugar que eles querem, e você e Lucas estão no meio disso. Mas o que é? E que está acontecendo? Miguel mal conseguia formar as palavras, a cabeça girando. Renato se aproximou, a expressão dele mesclada entre preocupação e desespero. Eu não sei se conseguiremos escapar, mas você precisa confiar em mim. O passado que você ignorou precisa ser enfrentado de uma vez por todas. Essa mochila é o que eles querem. As paredes começaram a colapsar e Miguel sentiu que a verdade estava escorregando entre seus dedos. Ele nunca pediu por isso. Nunca quis enfrentar tudo de novo. O grito de Lucas fez com que ele voltasse à realidade. Pai, vamos! E no caos, uma única ideia o atingiu como um raio. O que se escondera naquele envelope poderia ser a chave para libertá-los ou a razão de sua queda. Ele olhou rapidamente para a mochila em sua mão. O peso dela parecia diferente, mais ameaçador do que antes. Os documentos que ele nunca leu. Cartas que guardavam verdades mais profundas do que ele poderia imaginar. Então, em meio à fumaça, uma luz intensa brilhou, e tudo ao redor deles congelou. Miguel parou, o coração batendo forte. As cartas começaram a voar para fora da mochila, como se uma força sobrenatural estivesse invocando seus segredos. Renato e Tatiane gritaram, mas o som não alcançava Miguel. Não! Ele berrou, estendendo a mão para segurar a mochila. Mas era tarde demais. Os papéis dançavam pelo ar, uma tempestade de memória se desfazendo ao vento. E enquanto Miguel lutava, algo inesperado ocorreu. Entre as cartas, um documento específico se destacou. Com um brilho intenso, pousou em suas mãos, uma certidão de nascimento. Os olhos de Miguel se arregalaram ao reconhecer os nomes. Não, isso não pode ser verdade. Ele leu em silêncio, e o chão sob seus pés parecia fraquejar. Esses são meus pais? O que estava escrito não fazia sentido, mas a verdade naquelas palavras era devastadora. Os laços que ele acreditava conhecer se reviravam em sua mente. Tatiane e Renato observavam, com expressões de desespero e culpa. De repente, a cena se tornou ainda mais sombria, pois Miguel ouviu um grito familiar. Ele virou-se e viu Lucas, caindo com um homem de rosto conhecido por perto. Era alguém que Miguel não via há anos. Era Carlos, o melhor amigo da adolescência, que também desapareceu da vida de Miguel. Lucas! Miguel gritou, mas antes que pudesse correr, um brilho vindo da mochila banhou todo o recinto. O que estava acontecendo? O chão tremeu novamente. Miguel olhou para seu filho. Em vez de correr em sua direção, Carlos levantou uma mão, como se quisesse protegê-lo de algo. Miguel, preciso te contar. Carlos ofegou, suas palavras escapando como se cada uma estivesse drenando sua energia. Eu sei o que realmente aconteceu com sua mãe e com você. Miguel estava chocado. O que você tem a ver com isso? Ele gritou, enquanto Renato e Tatiane trocavam olhares nervosos. Ela estava em contato com forças que jamais deveria.
Carlos continuou, o olhar embaçado de preocupação. Essas pessoas, elas querem você, Miguel. Elas precisam de você e Lucas. Miguel se sentiu embrulhado em um desespero profundo. O que você está dizendo? Que forças? Que pessoas? Carlos, quase sem fôlego, esperou um momento antes de continuar. As cartas, elas fazem parte de uma transação, Miguel. O que sua mãe fez teve um custo, o seu custo. E agora, Lucas pode ser a chave para algo que você não saberia. Miguel olhou para Lucas, o coração disparado. O que mais estava por trás disso? Foi o fim ou o começo de um pesadelo ainda mais profundo? As palavras de Carlos ressoaram em sua mente, enquanto a fumaça o cercava e a verdade começava a se revelar. Uma escolha precisa ser feita, mas qual? Miguel estava paralisado. A visão de Renato o cercava como uma tempestade. O pai que ele pensou ter deixado para trás. O homem que havia fugido de sua vida, agora ali, diante dele, em meio a chamas e destruição. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um grito. Renato olhou para o filho, e a expressão dele misturava dor com algo mais profundo. Algo que Miguel não podia decifrar. Miguel, isso não é o que parece. Você precisa entender, ele disse, a voz trêmula. Mas antes que Renato pudesse explicar, uma nova explosão ecoou no prédio, fazendo as paredes tremerem. Miguel puxou Lucas mais perto, quase o envolvendo em um abraço, o medo apertando seu peito. Estamos em perigo, precisamos sair, gritou Miguel. Mas Renato balançou a cabeça, a determinação marcada em seu semblante. Não, espere, a verdade sobre sua. Mãe, sobre tudo isso, é mais complicado. Como você pode estar aqui? Por que você nunca voltou? Miguel vociferou, as palavras escapando numa explosão de dor. O que ele mais temia estava se concretizando, a sensação de que tudo em que acreditou estava se desfazendo. No meio desse caos, uma sombra apareceu atrás de Renato. Miguel virou-se e, para seu horror, reconheceu a figura. Era a mãe dele, bem na entrada. Mas havia algo estranho no seu olhar, algo não humano. Os olhos dela estavam vazios, como se vissem através dele. Miguel sentiu um frio na espinha. Mamãe, ele sussurrou, a voz mal saindo, cheia de confusão. Tatiane, a mulher que estava reclamando do perigo, gritava. Miguel, não! A sua mãe não é mais a mesma. Não se aproxime. Mas já era tarde. Renato avançou em direção a ela, os braços abertos. Maria, você está viva. Nós vamos sair daqui juntos. Ele parecia quase alucinado. Não, vocês não entendem, bradou Tatiane, o desespero em sua voz ecoando em meio ao barulho. Ela não é quem vocês pensam que é. Não é sua mãe, Miguel. Miguel estava à beira de um colapso. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com a minha mãe? A batalha entre o que ele conhecia e a nova realidade estava explodindo dentro dele. Renato olhou para Tatiane e depois para Miguel, seus olhos brilhando de intensidade. Ela foi levada, Miguel. Levada para algo que vai além de nós. Ele respondeu, sua voz apertando-se com a gravidade da situação. Agora, tudo pode estar em perigo. Até você e Lucas. O tom de urgência causou um aperto em seu coração. A mochila precisa ser queimada. É a única maneira de... Antes que pudesse terminar, um rugido ensurdecedor varreu a sala, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. As luzes piscavam e, num instante, tudo ficou em um silêncio sepulcral. A visão de sua mãe, agora uma sombra do que era, começou a se desfazer como névoa. Miguel estendeu a mão, tentando alcançá-la. Mãe, vem comigo, não a deixe. E foi quando tudo se tornou um pesadelo. A fumaça começou a tomar conta do ambiente, e a silhueta de Maria se distorceu em um grito agonizante. Miguel, salve-se! Você não pode ficar aqui.
E então, em um instante trágico, ela virou-se completamente e desapareceu nas chamas. O peso da perda esmagou Miguel. Ele olhou para Renato, cujos olhos estavam arregalados com a dor. O que foi isso? O que aconteceu? O desespero invadiu sua voz. Tatiane gritou: Miguel, temos que sair. Existe uma força neste lugar que eles querem, e você e Lucas estão no meio disso. Mas o que é? O que está acontecendo? Miguel mal conseguia formar as palavras, a cabeça girando. Renato se aproximou. A expressão dele mesclava entre preocupação e desespero. Eu não sei se conseguiremos escapar, mas você precisa confiar em mim. O passado que você ignorou precisa ser enfrentado de uma vez por todas. Essa mochila é o que eles querem. As paredes começaram a colapsar, e Miguel sentiu que a verdade estava escorregando entre seus dedos. Ele nunca pediu por isso, nunca quis enfrentar tudo de novo. O grito de Lucas fez com que ele voltasse à realidade. Pai, vamos! E no caos, uma única ideia o atingiu como um raio. O que se escondera naquele envelope poderia ser a chave para libertá-los ou a razão de sua queda. Ele olhou rapidamente para a mochila em sua mão. O peso dela parecia diferente, mais ameaçador do que antes. Os documentos que ele nunca leu. Cartas que guardavam verdades mais profundas do que ele poderia imaginar. Então, em meio à fumaça, uma luz intensa brilhou, e tudo ao redor deles congelou. Miguel parou, o coração batendo forte. As cartas começaram a voar para fora da mochila, como se uma força sobrenatural estivesse invocando seus segredos. Renato e Tatiane gritaram, mas o som não alcançava Miguel. Não! Ele berrou, estendendo a mão para segurar a mochila, mas era tarde demais. Os papéis dançavam pelo ar, uma tempestade de memórias se desfazendo ao vento. E enquanto Miguel lutava, algo inesperado ocorreu. Entre as cartas, um documento específico se destacou. Com um brilho intenso, pousou em suas mãos uma certidão de nascimento. Os olhos de Miguel se arregalaram ao reconhecer os nomes. Não, isso não pode ser verdade. Ele leu em silêncio e o chão sob seus pés parecia fraquejar. Esses são meus pais? O que estava escrito não fazia sentido, mas a verdade naquelas palavras era devastadora. Os laços que ele acreditava conhecer se reviravam em sua mente. O que está acontecendo? Ele murmurou, olhando de volta para os rostos de Renato e Tatiane. Tatiane, com um olhar cheio de pena, respondeu: Miguel, sua mãe, sua família não é o que você pensa. A tensão aumentava, e Miguel podia sentir o suor escorrendo pela sua testa. Não, não, você não pode fazer isso comigo. Miguel sentiu suas forças se esvaírem. O que você quer dizer com isso? O pânico aumentava quando lá de fora ele ouviu um rugido gutural. Algo enorme se aproximava, cortando o ar impregnado de fumaça e terror. E de repente, a porta do prédio foi arremessada com um estrondo. Um ser mais sombra do que homem entrou no ambiente. Os olhos dele brilhavam com uma luz sinistra, e um sentimento de pavor tomou conta de Miguel. Você finalmente chegou, sussurrou a criatura, a voz fazendo eco no cômodo. Miguel sentiu seu estômago revirar. Quem é você? Eu sou o que sua mãe se tornou, respondeu a criatura, um canto cruel em sua voz. E você, Miguel, é o que ela deixou para trás. Você é a chave para o que eu quero. A realidade de Miguel desmoronou sob seus pés. Tudo o que ele entendia sobre sua mãe, sobre sua vida, tudo desmoronando. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, segurando Lucas. Com força, sentindo o medo do garoto pulsar através de suas mãos. Você não pode escapar do seu destino. Tudo está interligado. A criatura continuou, sorrindo, revelando dentes afiados como facas. O caos se alastrava ao redor deles, as chamas subindo, o ar pesado com a fumaça e a dor dos segredos revelados. Miguel olhou para Renato e Tatiane, agora em desespero. A verdade começava a se revelar, mas ele estava perdido demais para compreender. Lucas, vamos, Miguel berrou, puxando seu filho.
Mas, enquanto tentava escapar, um grito rasgou o ar. Não, Miguel! A mochila! Não a deixe para trás! Tatiane gritou, desesperada. E naquele momento, Miguel percebeu que não tinha escolha. A mochila tinha segredos que poderiam salvá-los ou condená-los. Uma escolha precisa ser feita. Mas qual? O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Maria olhou em volta, sentindo o peso da despedida no ar. Era o fim de uma jornada cheia de desafios, risos e lágrimas. Ao seu lado, Pedro, com o coração acelerado, segurou a mão dela com firmeza. Nós conseguimos, não conseguimos? Ele perguntou, tentativo de buscar um alívio na tensão. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de significados. Conseguimos, mas e agora? A pergunta pairou como um eco entre eles. Haviam enfrentado tanto juntos, mas a incerteza do futuro ainda os assombrava. Do outro lado da rua, um grupo de amigos observava. Afonso, sempre o palhaço do grupo, tentava colocar todos para cima. Vamos, galera! Essa não é a última vez que vamos nos ver, ele gritou, tentando romper a barreira do silêncio que se instalara. Mas seus olhos traíam a preocupação de saber que mudanças estavam à vista. Enquanto isso, Lara, que havia sido o porto seguro de todos, começou a se afastar. Com um nó na garganta, ela disse, eu preciso ir. Estarei longe por um tempo, mas isso não muda o que nós vivemos. As palavras atravessaram o ar e afetaram todos como uma mordida amarga. O choque de aceitar que cada um tinha seu próprio caminho a seguir. Mas Maria não podia deixar que esse fosse o final. Espera, vamos fazer algo, uma promessa, sugeriu ela, a ideia brilhando em seus olhos. Que a gente se encontre todo ano aqui, nesse mesmo lugar. Mesmo que a vida nos leve para longe. Pedro assentiu, a esperança renovada dentro dele. Sim, essa é a melhor ideia. Todos começaram a murmurar, a energia voltando, ainda que hesitante. Era incrível como essas palavras simples podiam acender uma luz na escuridão. Mas, mesmo com uma celebração iminente, a realidade estava ali, à espreita, fazendo com que cada um se questionasse. Isso será suficiente? As risadas começaram a ecoar, mas a verdade não podia ser ignorada. Os planos tocavam em seus corações, mas não podiam tirar a dor da despedida. O grupo se abraçou em um momento de ternura mútua. O calor humano, a sensação de pertencimento, tudo isso fazia com que o agora valesse a pena. Porém, a memória da luta que cada um teve que atravessar ainda estava fresca. As lágrimas e os sorrisos compartilhados pintavam um quadro de lutas e triunfos. O que aconteceria daqui para frente? O que a vida teria reservado para cada um deles? Assim, enquanto os últimos raios de sol se apagavam e as estrelas começavam a surgir no céu, a tensão subiu. O grupo se despediu, mas um silêncio profundo tomou conta. Maria sentiu um aperto no peito, sabendo que a realidade não poderia ser ignorada. E se a promessa de se reencontrar não se concretizasse? E se a vida levasse cada um para direções inimagináveis? O futuro estava aí, à sua espera, envolto em mistério. Essa história pode ter chegado ao fim, mas a jornada continua. E você, leitor, não pode ficar de fora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.